Olá a todas e a todos. O meu nome é Camila De Luna, eu sou licencianda em Música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e hoje eu venho compartilhar com vocês uma pesquisa realizada em 2019. Essa pesquisa teve orientação da professora Cristina Rolim Hoffenbittel e faz parte do grupo de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM. Então, essa pesquisa é intitulada Mulheres Pesquisadoras no Cenário Musical Brasileiro. Aqui na introdução, então, eu trago a seguinte reflexão. O interesse pelo universo feminino, seus pensamentos e contribuições têm crescido ao longo dos anos. Pesquisas em diversas áreas do conhecimento têm desvelado a relevância dessa contribuição em diversas épocas, inclusive em momentos nos quais as mulheres não eram possíveis muitas aparições. Nesse sentido, entende-se que também, no campo da música, a contribuição feminina tem sido bastante importante, mesmo que a historiografia não tenha ainda apresentado muitos materiais para consubstanciar esta afirmação. Como reflexão, então, introdutória, eu me aproprio do referencial de Merriam, que oportuniza aspectos antropológicos da música. Para tanto, esse pesquisador investigou os usos e funções da música. Segundo Merriam, os usos da música seria uma prática, um hábito intrínseco e presente na sociedade, sendo possível, inclusive, avaliar e entender o comportamento humano a partir desses usos e funções da música. Me apropriando um pouco desse referencial de Merriam e fazendo uma certa ligação com o gênero feminino, parece que existiam, ou até mesmo existiu, algumas práticas que foram destinadas às mulheres, como, por exemplo, as cantigas de niná, as lavandeiras, práticas essas musicais que foram e são ainda majoritariamente vinculadas às mulheres. Desta forma, essa pesquisa ela se inclinou em dois questionamentos principais. O primeiro, quais têm sido as contribuições de mulheres na construção da história da música brasileira? E considerando-se a importância da presença feminina na pesquisa brasileira, quais mulheres têm pesquisado sobre música e educação musical ao longo dos anos? Posto isso, então, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar a contribuição de mulheres na construção da música do Brasil, considerando-as como pesquisadoras. A minha metodologia, então, ela tem abordagem qualitativa. Por mais que alguns dados numéricos sejam revelados nessa pesquisa, me interessa muito mais investigar o caráter particular e específico desses dados. Dessa forma, então, eu escolhi a abordagem qualitativa a partir de Denzin e Lincoln. O método é a pesquisa bibliográfica a partir de Lima e Mioto, e ambas as autoras, elas vêm referir a importância fundamental de um caminho metodológico, ou seja, de um esqueleto que esteja realmente alinhado e no intento de responder aos questionamentos. A técnica para a coleta de dados foi a pesquisa via internet em Co. Co lhe propõe uma taxonomia de pesquisa, ou seja, ele elenca 3 passos para ser seguidos e assim conseguir investigar o que se propõe. O primeiro passo para a Co seria o surfing, ou seja, uma busca não sistemática na internet, algo mais aleatório. O segundo seria o browsing, algo como se nós estivéssemos investigando o sumário de um livro, um pouco mais direcionado. E o terceiro passo seria, então, o searching, especificamente uma pesquisa mais sistematizada, procurar realmente as palavras-chave, aquilo de que de fato eu quero me inclinar. Para tanto, nessa pesquisa, eu utilizei as palavras como musicistas, compositoras, mulheres na música, pesquisadoras na educação musical, pesquisadoras na música. E a análise dos dados é a análise de conteúdo proposto por Moraes. O autor, então, ele propõe 5 etapas, iniciando lá na preparação dos dados até a interpretação, que seria a partir dos referenciais teóricos. É importante salientar que Moraes, ele favorece a produção de categorias, ou seja, agrupamento de dados por semelhanças ou por analogias, de uma forma que venha facilitar a interpretação desses dados. Bom, em relação ao referencial teórico, essa pesquisa ela foi estruturada em 3 vertentes: a sociologia, as questões históricas e a educação musical. Sobre aspectos sociológicos, eu me aproximo de Bourdieu, que definiu alguns conceitos, como, por exemplo, violência simbólica, hábitos, bens simbólicos.
Portanto, para Bourdieu, a presença feminina está vinculada na economia dos bens simbólicos, ou seja, as mulheres não carregam em si um valor intrínseco, mas sim a partir do momento em que elas colaboram para a emancipação e para a ampliação do bem cultural, do capital cultural dos homens. Em relação a Debye e sobre a sua intensa investigação da história da vida privada das mulheres da Idade Média, ele refere que ortogava naquela época, ou seja, na Idade Média, que as mulheres eram mais fracas, mais frágeis, ou seja, inclinada ao pecado. Então era tarefa, dever dos homens, educar e vigiar as mulheres. Então pensar que naquela época uma mulher que tivesse autonomia para a criação, para a composição ou para qualquer outra prática que envolvia a sua potencialidade, a sua autonomia, isso era extremamente inviável. Em relação à educação musical, eu me apropriei então de Kremer, Abeles, Hoffman e Klotman, pesquisadores então que vinham oportunizar essa relação direta da educação musical com outras áreas das ciências humanas. Abeles, Hoffman e Klotman, por exemplo, oportunizam alguns aspectos sociológicos, como, por exemplo, a raça e a classe, ou como a raça e a classe pode, então, delimitar ou influenciar a preferência musical dos nossos alunos. Ou como, por exemplo, a interação em sala de aula pode aflorar um certo talento musical. Para começar, então, a comunicação dos resultados e análises dessa pesquisa, é fundamental referir um certo percurso metodológico que eu utilizei. Para tanto, então, eu me inclinei nas pesquisas de música e gênero no Brasil, esse campo de estudo que se encontra emergente, desde os anos 2000, se consolidando, então, a partir de 2010, onde inúmeras pesquisadoras e pesquisadores oportunizam e visibilizam muitas histórias que nós, por exemplo, não conhecemos sobre compositoras, musicistas e intérpretes. É muito também importante salientar que pesquisas desse caráter carregam inúmeros silencios e fragmentações, uma vez que muitas compositoras, por exemplo, tiveram que abreviar o seu nome, ou até mesmo aderir um pseudônimo masculino, como foi o caso de Dolores Duran, que teve que se autodenominar Durando. Investigando, então, a fim de responder ao primeiro questionamento, que era quais são as contribuições de musicistas e compositoras na história da música no Brasil, eu me deparei com uma certa dualidade. Cabe ressaltar que no século XIX, o ensino de piano e a educação musical estava diretamente ligada à educação feminina das classes mais abastadas. Ou seja, o ensino de piano, além de favorecer os meios, os espaços domésticos, ainda assim apropriava um certo recato feminino. Ou seja, durante aquela época, inúmeras mulheres tiveram acesso à educação musical, sobretudo pela linha pianística. Durante a passagem do século XIX ao século XX, algumas mulheres começam a ascender aos espaços públicos como musicistas, se apresentando em alguns salões e alguns teatros brasileiros. Cabe referir que naquela época, infelizmente, as mulheres não tinham um certo prestígio social para si, embora aceitas, era em relação diretamente aos seus maridos. Tudo aquilo que elas representavam enquanto tocavam, o seu prestígio, o seu valor, estava a partir do momento em que os seus maridos eram bem vistos. Podemos então fazer uma analogia direta ao caráter de bens simbólicos que Bourdieu refere. Ali, as mulheres que ascendiam os espaços públicos estavam favorecendo diretamente e emancipando diretamente o capital cultural de seus maridos. Completamente análogo a isso, as compositoras tiveram inúmeros desafios em relação ao espaço público. Pensando, por exemplo, em 1940, que estava em alta a moral burguesa e o recato que se esperava de uma mulher, uma compositora, portanto, uma figura pública, não era muito bem vista, uma vez que automaticamente ela não era classificada como uma boa esposa, como uma boa mãe, pensando na mulher, sobretudo nessa figura de autonomia, essa figura de poder. Mas é sobretudo em 1960, principalmente no final da década de 60, que a música brasileira vai ser presenteada com uma grande gama de compositoras. A gente pode ressaltar aqui Rita Lee, as suas canções de denúncia,
Fátima Guedes, que em suas letras trazia, por exemplo, um certo questionamento do que é ser mulher, do que é ser mãe. E certamente essas compositoras foram fundamentais para começar a construir uma certa narrativa da própria figura feminina nas canções e na sociedade. Podemos referir também algumas intérpretes como Nara Leão, Elis Regina, que na sua própria performance em palco colocava em voga esse certo recato feminino. Contudo, podemos perceber a partir dessas reflexões que as compositoras enfrentaram inúmeros desafios, diferentemente das musicistas, que pela via do piano encontraram uma certa autonomia nos espaços públicos. Posto isso, eu começo então a divulgar e a compartilhar com vocês a minha pesquisa especificamente a partir da contribuição de pesquisadoras de música e educação musical, no intento também de referir como esses dados estão também, de certa forma, ligados a todo esse aparato histórico. Posto isso, então, eu me inclinei na investigação da revista da Educação, da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e a revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a revista Opus, da Ampom. Em relação, então, à revista da ABEM, ela iniciou suas atividades em 1991, com o intuito, então, de sistematizar e sedimentar o pensamento crítico, sobretudo e intrinsecamente na área da educação musical. Posto isso, então, eu fiz um levantamento de toda a produção científica dessa revista, que inclui os anos de 1992 até 2019, resultando, então, 445 artigos que foram investigados. Em relação a toda a produção científica, eu então concluo que 68% de toda essa produção científica em relação a todos esses anos foi realizada por pesquisadoras, diferentemente dos homens, que 22% de pesquisa de educação musical na revista da ABEM foi produzida por homens. Vale muito também ressaltar que lá no século XX, quando as mulheres começam a ascender os espaços públicos pela via do piano, começam também a aparecer os primeiros anúncios de professoras de piano. E aí, é exatamente aí, na educação do século XX, que as mulheres professoras de piano irão receber esse certo prestígio social, essa certa aceitação social. Uma vez que, para Bourdieu, os hábitos são essas estruturas de divisão e de disposição que estão intrinsecamente ligados às estruturas pelas quais nós observamos e entendemos o mundo, a figura feminina está e é intrinsecamente ligada à figura da maternidade. Então, uma mulher vinculada à educação, historicamente, é muito bem aceita. Então, é a partir da educação musical que as mulheres irão encontrar essa certa autonomia, muito diferentemente das compositoras. Em relação à revista Opus, que começou em 1989, com o intuito de divulgar a pluralidade de conhecimentos em música, aspectos de cunho prático, teórico, histórico, político, cultural e interdisciplinar, eu investiguei, a partir dos anos de 1989 até 2019, até dezembro de 2019, os 434 artigos distribuídos em 42 edições. Nós podemos, então, perceber aqui que o oposto acontece. Mais da metade da produção científica da revista da Ampom, a revista Opus, foi oportunizada por homens, sendo mulheres responsáveis por 29% dessa produção. A gente pode, então, perceber aqui, e utilizar do Kremer para dialogar sobre isso, que talvez aqui acontece um certo problema de apropriação e transmissão. Ou seja, podemos refletir o quanto em nossas práticas, em nossos planos de aula, nós estamos incluindo compositoras, ou em processos de apreciação musical, o quanto nós estamos trazendo musicistas. Como, por exemplo, pode se apropriar o conhecimento a partir de compositoras, de musicistas, de intérpretes, se esse conteúdo não está sendo transmitido. Entretanto, é muito importante referir que cada vez mais mulheres estão se inclinando
em pesquisa sobre composição, sobre análise, sobre harmonia. Contudo, ainda é perceptível a diferença de meninas e mulheres nos cursos de licenciatura em música, análogo a mulheres nos cursos de composição nas universidades brasileiras. Concluindo, então, durante séculos, partindo do que constitui a divisão sexual e social, as mulheres foram isoladas nos ambientes privados, tendo suas potencialidades reduzidas às tarefas do lar. Com os movimentos de contracultura feminina, sabe-se que cada vez mais os espaços públicos têm sido lugares de luta, ruptura e expressão também das mulheres. A partir da história da música e da pesquisa em música, concluo que 3 momentos e movimentos foram essenciais para novas discussões da representação feminina nestas 2 áreas. A passagem do século XIX ao XX como o marco da inserção das mulheres musicistas nos salões e teatros brasileiros. Em relação à composição, o final da década de 60 foi essencial para uma nova narrativa das mulheres compositoras brasileiras. Em relação às pesquisadoras na área de educação musical, é perceptível a sua atuação fortemente em materiais didáticos, bem como em produções científicas através de metodologias e políticas públicas. Além disso, produto de muitas movimentações individuais femininas, os estudos de música e gênero se encontram emergentes no Brasil. Entende-se que essa pesquisa foi relevante, pois ao coletar e tornar pública a produção musical de mulheres, mesmo que parte dela como pesquisadoras, esses dados possam integrar planejamentos em educação musical. Assim, será possível contribuir com a cultura de inserção da produção feminina do ensino de música, incentivando meninas e mulheres a se lançarem no mundo da música como produtoras, além de reprodutoras das obras produzidas pelos homens ao longo da história. É importante, então, referir, neste momento, aquilo que a Bellis, Hoffman e Klotman colocaram como fundamental para educadores musicais, ou seja, compreender a complexidade e pluralidade de uma sociedade multicultural, enaltecer e legitimar inúmeras vozes na educação musical é fundamental para que práticas estéticas mais pluralizadas e mais legítimas também comecem a ser propagadas na educação musical. Sendo assim, aqui tem as minhas referências. O meu muito obrigada a todas e a todos pela escuta. Sigamos todos bem, nos cuidando e um ótimo evento para todos nós.